não podemos manifestar uma postura dúbia, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 19 a 21. É tempo de nos examinarmos a nós mesmos quanto à nossa postura diante de Deus e dos homens. O apóstolo aqui, neste contexto, exorta os irmãos a viverem para Deus. Não, ele não está falando de enclausuramento, mas de um viver para a glória de Deus, aonde quer que estejamos. O texto lido está em um contexto maior, no qual o apóstolo repreende a Pedro, pois se tornara reprovável ao demonstrar 2 pesos e 2 medidas, ou seja, ter um comportamento diante de gentios e outro diante de judeus. Paulo chama a razão por sua postura dúbia. Como somos parecidos com Pedro? Tanto no temperamento explosivo quanto na postura. Manifestamos aqui e acolá 2 pesos e 2 medidas. Quantos têm manifestado uma crentice repulsiva? Ser chamado de cristão demanda uma pergunta: o que Cristo faria em meu lugar? Será que Cristo agiria da maneira como temos agido como cristãos? Eu receio que não. É tempo de chamar a igreja de volta aos alicerces da fé libertadora em Cristo, que nos alcançou por sua graça mediante a fé, não por obras meritórias de nossa parte, até porque essas obras não existem. O melhor das nossas justiças é como trapos de imundícia, diz a palavra de Deus. Pertencemos ao Senhor, fomos comprados com preço de sangue. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, e muito menos da pessoa do Cristo. É um alto privilégio sermos chamados de cristãos. Essa palavra foi usada pela primeira vez em Antioquia, mas como um termo depreciativo para denominar os seguidores de Cristo. Seu significado é pequeno Cristo. Assumamos a nossa postura de cristãos. As pessoas hoje usam pouco a palavra cristão, preferem usar o termo crente. Na verdade, crente até o diabo é e treme diante de Deus, mas não lhe obedece. Meritocracia e graça são incompatíveis. Os que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito de Deus têm uma consciência viva de que morreram para a lei, a fim de viverem para Deus. A lei não salva, apenas nos dá consciência de pecado e aponta para a necessidade de um Salvador. O texto apresenta alguns princípios que não podemos perder de vista. Morremos crucificados com Cristo, morremos com Cristo para viver para Deus. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O viver que temos hoje, por meio de nossa carne, é pela fé no Filho de Deus. E qualquer outra percepção da nossa parte anula o que a graça realizou em nós. Assim, atentemos para essas verdades e assumamos a nossa postura de cristãos. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.